primeiro médico, eu lembro, até hoje eu fui fazer o exame, e quando ele terminou de fazer o exame, que ele saiu da salinha, o semblante dele era caído. E aí eu vi que a coisa era pior do que eu imaginava. E o outro médico veio e falou que eu tinha pouco tempo de vida, já tinha espalhado o câncer. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, devido aos ensinamentos da minha mãe, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu era muito nervosa, ansiosa, preocupada, insegura, imatura. Por eu sempre, nas férias ou finais de ano, eu sempre sofria um acidente ou ficava doente. E minha mãe começou a me levar em alguns lugares para tentar cura. Foi em benzedeiras, centro espíritas, e todos eu era expulsa. A pessoa incorporada não me aceitava, falavam que ali não era meu lugar. E eu comecei a me envolver também com tarô. Eu lia tarô para as pessoas. No começo eu levava na brincadeira, mas depois eu percebi que a coisa era muito séria. Eu tinha pesadelos constantes e muitos pesadelos até aconteciam. Então é aí que eu ficava mais ansiosa, eu procurava em outras denominações tirar aquele pesadelo. Aí eu me envolvi demais no catolicismo, participava de novenas, eu rezava terço todas as noites, vela de 7 dias não podia apagar na minha casa. E nesse tempo eu descobri, num certo momento, que eu estava com câncer no útero. E eu procurava, na época, uma igreja aberta durante o dia, não encontrava nenhuma. E eu estava passando aqui na Avenida Celso Garcia e procurando uma igreja aberta, não encontrei e vi as pessoas entrando na Igreja Universal. E aquilo me chamou muita atenção, mas eu relutei muito de entrar. E eu pensei assim, eu não vou, algo me impedia, mas um certo dia eu não aguentei. Foi uma semana que a médica tinha falado para mim, eu tinha que comunicar à minha família que eu estava com câncer do útero, que eu tinha que retirar o útero. E eu bati na porta e entrei. E eu lembro até hoje que uma obreira me recebeu na porta, sentei no último banco, me lembro até hoje, como eu frequentava lugares que tinham imagens, sempre tinha vários símbolos, até ambientes que eu não me sentia bem, não tinha nada. Só estava escrito, Jesus Cristo é o Senhor, e aquilo me impactou. E quando eu falei para ela que eu estava com câncer, ela falou assim, você acredita no Senhor Jesus? Eu falei, lógico que eu acredito. E ela falou, não, você acredita somente na pessoa do Senhor Jesus? E essa frase ficou na minha mente, eu não entendi o significado daquilo. Eu falei para ela, creio. Ela fez uma simples oração, ela falou, vai fazer o exame. Eu tenho certeza que a senhora vai estar curada. A palavra dela foi tão impactante que no outro dia eu marquei o exame com a mesma médica e ela foi muito singela. Quando ela foi me examinar, ela falou assim, o que você fez aqui? Eu falei, doutora, o que foi? Agravou? Ela falou, não. O seu útero estava exposto em carne viva e agora está todo cicatrizado como se você houvesse colocado remédio. E eu falei para ela, se eu contar para a senhora que eu fui num lugar e eles oraram em mim e eu estou curada, eu acredito. Então foi meu primeiro, foi impactante. Eu saí do hospital e fui direto para a igreja. A obreira não estava no momento, eu fiquei esperando até ela vir e eu contei para ela. E ela falou assim, é isso e muito mais o que Deus vai fazer na sua vida. E aí eu comecei a ouvir as pregações. E eu lembro que o pastor falou assim, que se a gente não assumisse o Senhor Jesus na nossa vida, que diferença nós faríamos? Eu, meu Deus, hoje eu vou ter que assumir o Senhor em casa. Fui para casa, meu pai brigou porque eu havia chegado tarde e eu contei que eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus. Dali foi o princípio dos comentários. Eu pensei que a minha avó ia me apoiar porque ela era uma cristã e ela foi a primeira a me criticar.
Mas eles viram, começaram a ver em mim a transformação da Luciana nervosa, da Luciana que não levava desaforo de ninguém. Então eu era desse tipo de pessoa que, se eu estivesse numa fila e alguém arrumasse confusão comigo, eu ia para cima. E eu comecei a mudar meu modo de falar, meu modo de vestir. Mas não foi uma coisa assim falada. Eu mesmo comecei a perceber. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é ler a Bíblia. Eu comecei a ler e perceber que tudo tem a sua fé inteligente, uma explicação para cada situação. E eu comecei a dobrar meu joelho de madrugada e buscar o Espírito Santo. E numa dessas orações eu falei para Deus o seguinte: Senhor, como tem muitas pessoas falado, eu só tenho ouvido falar do Senhor e tido uma experiência de cura com o Senhor, uma experiência na vida financeira. Eu quero ter uma experiência de dentro para fora. E eu lembro até hoje que eu fui numa reunião no domingo e aí eu senti realmente Deus entrar na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo e eu sempre falo que o Espírito Santo contraria as pessoas. Quando alguém fala para você, você não pode, você não é capacitada, você não é dotada, você não é formada, você não é isso. E o Espírito Santo contraria. É ao ponto das pessoas voltar com você e falou: olha, você fez eu ver a vida de outra forma. Porque ele habita no improvável. Tudo que é normal é do ser humano. Tudo que é anormal, impossível, inimaginável, vem de Deus. Acima de tudo, tenho certeza que você que está procurando uma cura física, ou uma cura espiritual, ou uma cura na mente, nos pensamentos, principalmente os pensamentos que você está lutando porque você ouviu palavras de morte, você ouviu que você não vai vencer, ou que você não vai ser curado, ou que não vai dar certo. Esse Deus vai curar a tua mente, os teus pensamentos, vai te capacitar, principalmente vai te deixar mais forte para conseguir tudo que Deus colocar na tua vida. Conquistar, eu tenho certeza que em nome de Jesus, vocês vão ser curados de dentro para fora.